pegando um gancho no Flávio. Coordenador da campanha de Lula diz que Flávio Bolsonaro bateu no teto. Não é isso que o Janones pensa. O ministro Wellington Dias acredita que a eleição deste ano será uma das mais tranquilas da história, ao contrário das previsões. Tá bom. Aí a Ana diz, né? Dos mesmos que disseram que o Messias passaria com 50 votos para o Supremo, agora Flávio bateu no teto. A galera está mais perdida que minhoca em macarronada. O Flávio bateu tanto no teto e a eleição está tão tranquila para o PT que o PT está alucinado, tentando falar que o escândalo do Banco Master é bolsonarista e não consegue, e nem a Veja consegue passar pano. O criador do Bolsomaster. Há meses, o PT tenta associar sem provas Flávio Bolsonaro à fraude. Isso porque tá tranquilo. Eleição tranquilíssima, tranquilo. A gente só tá aqui inventando mentira, doidado, sem prova nenhuma, porque tá super tranquilo. Já bateu no teto. A gente nem tá com medo do Flávio Bolsonaro, tá não. Tá se tremendo, mas não tá com medo não. Isso é o PT. Acusas do que você faz. Esse é o lema dos petistas. A eleição tá tranquila. O Estadão criticar, ok. Tá no pacote. Para o PT, o futuro é o passado. O manifesto divulgado no Congresso do Partido recicla a retórica da herança maldita e subordina o discurso de futuro ao objetivo central do lulopetismo, garantir a reeleição de Lula. Apoiado do Estadão pro PT já tá padrão. Apoiado do consórcio. E aqui? Maria Hermínia Tavares, da turma dos golpistas. Ela lá da Comissão Arnes, participou do golpe de Estado de 2022. O PT e seu programa sem futuro. O documento apresentado pelo PT em seu congresso não faz jus ao Partido Real. Não se sabe bem de onde veio a inspiração que animou os autores. Aí você se pergunta, essa mulher ela realmente participou do golpe de 2022? Congressistas dos Estados Unidos são alertados sobre riscos a eleições no Brasil. 25 de março de 2022. Representada pela fundadora Maria Hermínia Tavares. Não, vai estar no episódio 999 mesmo. Lá, Maria Hermínia Tavares, tá vendo ela? A Comissão Arnes participou do dia 23 do Civil Society Briefing on Brazil Presidential Elections. Evento voltado a tratar das perspectivas das eleições presidenciais no Brasil em interlocução com assessores parlamentares do Congresso dos Estados Unidos. Ali começava a parceriazinha, a turma dos Soros, organizado pelo Washington Brasil Office. Então, assim, ó, quando uma pessoa que participou do golpe de Estado de 2022 contra Bolsonaro tá falando que o programa do PT é sem futuro, o que é que tu acha? Tá tranquilo. A eleição tá tranquilíssima. Ó, o Lula tá de boaça. A eleição tá tão tranquila pra Lula e pro Haddad também, né? O Haddad tá indo pra vencer. Tabata e Tebet descartam vice de Haddad. Eu acabei de falar uns 10 minutos atrás do Safe Alcolumbre, né? Que a perspectiva de poder é poder. Quando olham pra você e falam, cara, esse cara vai ganhar. O fato de olharem pra você e falar, esse cara vai ganhar, isso te dá poder. Poder pra negociar. E o Batoré quis colar com o Flávio. Se nem a Tabata, nem a Tebet querem colar com o Haddad, é porque o Haddad não mostra a expectativa de poder. Tu acha que se fosse certeza, ou se o Haddad tivesse muito bem posicionado pra se eleger governador em São Paulo, tu acha que a Tabata ia dizer não? Tu acha que a Simone Tebet ia dizer não? É que ninguém quer ficar fora da máquina, né? Colar com a Haddad é a garantia que vai ficar fora da mamata por 4 anos. Nem a Tabata nem a Tebet querem ser vice não, velho. Uma hipótese de circular entre petistas. Não me faço não, velho. Eu quero continuar. A Tabata quer continuar sendo deputada federal. A Simone Tebet só ia ser senadora. De novo. Eleição tranquilíssima. Aí vai. Para aliado, Lula deixou Flávio Bolsonaro abrir 2-0 e vai ter que virar o jogo. Esse que é um cara que vai tentar uma vaga no Senado, em um estado do Nordeste. É usado analogia futebolística para se queixar do PT, ter poupado o Flávio nos últimos meses, tentar evitar desgastar o Tarcísio, né? E evitar que o Tarcísio fosse candidato. Não entendo por que deixar o adversário abrir 2-0 para ter que correr atrás e tentar virar o jogo. Tá tranquilíssimo, o Flávio já bateu no teto, confia no PT. Aí chegamos nos números, pra você ver como tá tranquilo pro PT. Dupla derrota de Lula intensifica a narrativa de fragilidade do governo nas redes sociais. Olha o início do primeiro subtítulo. Rejeição inédita ao indicado ao Supremo e derrota no Congresso fortalecem posição da oposição nas redes. A oposição tá mais forte, mas o Flávio já bateu no teto. Análise de mensagens em grupos mostra cenário desfavorável ao governo numa proporção de mais de 3-1. Mas tá tranquilíssimo, né, gente? Em pouco mais de 24 horas, o governo Lula sofreu 2 derrotas que conturbaram o cenário político. Na quarta, dia 29, o Senado rejeitou o Messias. Há 132 anos desde que isso aconteceu.
No dia seguinte, Câmara e Senado derrubaram o veto do PL da dosimetria, abrindo caminho para a redução das penas dos condenados pelo 8 de janeiro. Os placares escancaram um Planalto isolado e Batoré no centro da articulação contra o governo. Segundo os dados da Palver, que analisa em tempo real mais de 100 mil grupos públicos de WhatsApp e Telegram, o volume das mensagens sobre o tema multiplicou por 8 entre segunda-feira anterior à votação e a quinta, dia que o Congresso derrubou o veto no caso da dosimetria. Lula é citado em 3 a cada 4 postagens. 3 a cada 4. A Flávia bateu no teto. Bessias, 1 a cada 4. Batoré aparece em 12% total. Impressionante, né? Para um nome que há poucas semanas não contava com grande popularidade. A leitura é desfavorável ao governo numa proporção de mais de 3 para 1. Entre as mensagens com posicionamento político explícito, 68% celebram a derrota ou atacam o Planalto, contra 20% que defendem Lula. No campo opositor, a narrativa mais robusta, que conta com 8% de todas as mensagens, é de que o Supremo estaria aparelhado e que Messias seria a peça final de um projeto de poder do PT. Em paralelo, o apelido pejorativo Bessias e variações que classificam o ex-AGU como chorão comunista aparecem em 5% do volume total. A imagem de Bolsonaro satisfeito com a derrubada do veto também ganhou tração nos grupos. Naturalmente, a discussão em torno da reprovação do nome do Messias ganha força por conta da representação política da derrota. O fato em si tem pouco impacto na vida da população, mas a oposição transformou o caso em uma narrativa de governo enfraquecido. Soma-se a isso um Congresso que reage com autonomia inédita e um Centrão que começou a se afastar do Planalto de olho em 2026. Nos grupos analisados, a derrota do governo é convertida em prévia da disputa eleitoral. Já no caso da defesa do governo nas redes, houve uma demora para se estruturar as linhas argumentativas, que é o que o Janones reclamou, né? A esquerda não tem comunicação, e nunca alcançou a mesma escala de repercussão. Não tem, só maluco, né? Ia defender o Lula. O argumento mais difundido tenta deslocar o foco para a possível ida de Bessias para o Ministério da Justiça, enquadrado como a reação do Lula. O Lula vai reagir, e agora o Messias vai ser ministro da Justiça. Baita reação, viu? Parabéns aí, velho. Outra linha denuncia que a derrubada do veto beneficiaria os golpistas do 8 de janeiro. Eu não acho que esse tipo de narrativa ajuda o Lula. Um terceiro argumento classifica o Congresso como golpista ou refém da extrema-direita. Também não acho que ajuda. Por fim, uma parcela menor replica a fala atribuída a Lindenberg sobre uma aliança entre Batoré e o filho mais corrupto do presidiário Bolsonaro para blindar golpistas. Cada uma dessas linhas narrativas não passou de 3% com relação ao volume de mensagens demonstrando a pulverização. A esquerda não sabe nem o que fazer, não sabe nem qual linha adotar. A reação nas redes, as narrativas favoráveis ao governo, né, elas chegaram tarde, sem organização e dispersa em 4 ângulos diferentes. Enquanto a oposição falava num único registro, classificando o ato como derrota histórica, o governo falava em 4 frentes ao mesmo tempo. No ambiente digital, repetição e simplicidade vencem a sofisticação. A semana confirma uma tendência que vem desde o começo do ano, na qual a base digital do Planalto não consegue sustentar o ritmo das narrativas adversárias quando o noticiário aponta a fragilidade institucional. Messias ainda pode ir para a justiça e Lula ainda pode indicar outro nome ao Supremo, mas os grupos públicos analisados pela Palver, quem saiu da semana com a história contada do seu jeito é a oposição, é a direita. Tá vendo aí os números, né? Vamos cortar pro PT? O mesmo PT que diz que a eleição tá tranquila? Lula melhora nos trackings do PT após acordão para a derrota de Messias. Eu acho que o Lula está sendo enganado. Eu acho que o PT deveria contratar um outro instituto de pesquisas para fazer tracking. Isso aqui não está condizendo muito com a realidade. O PT está apoiando da imprensa, está apoiando das redes, está apoiando da esquerda, como nós vimos nos últimos dias. Falamos muito do Brasil 247, o Eugênio Manuel, Mauro Lopes, Frederico Crepe, Danilo Thomas, Gustavo Castanhon e outras pessoas da esquerda batendo no PT. Aí me custa muito a crer que está todo mundo batendo no PT. Os levantamentos de mensagens mostram que o PT está tomando uma tratorada, mas a pesquisa interna do PT diz que o Lula está ganhando, né, corpo. Aí tá ali, até a semana passada, Lula e Flávio apareceram empatados. No sábado, Lula foi para 47,5 ante 45,3 do Flávio. No domingo, Lula foi para 48,5 e Flávio 45. Tá bom. Para auxiliares de Lula, a melhorada pode ser resultado tanto das falas de Messias na sabatina. Imagina, o povo brasileiro assistiu a sabatina e falou, eu voto no Lula. Se não foi isso, foi a união entre Batoré, Dom Pedro III e Flávio, a qual reforçaria a narrativa de sistema contra o governo. Não, cada um acredita no que quiser, né? O meu PT segue acreditando na mentira. Depois o tombo vai ser maior. Aí você vê, né? Tá tranquilo pro Lula.
Quem bateu no teto foi Flávio. Investigação da Polícia Federal contra Lulinha avança e preocupa Lula. Não, tá de boa, tá de boa. O Lula tá voando nos treques internos. Alarmado, o próprio presidente da República fez movimentos no governo para tentar blindar o filho, mas não obteve sucesso. Mas aí o Carlos diz, nenhuma busca e apreensão, chamado para depor inquérito, helicóptero sobrevivendo sua casa, bloqueio de conta, apreensão de passaporte, já com outros. Basta ser filho de Bolsonaro. Tenho fé que as coisas mudarão. E vão, Carlos. Aí, as confusões no PT não param. O PT tá tão forte que agora tá recorrendo a influencers. Olha o que virou o PT. O PT prepara 37 candidatos influencers para ampliar a bancada no Congresso, sendo que um deles é conhecido como o cagão do Uber. Não é piada, é real isso. Furo do jornalista Felipe Leme. O cagão no Uber. Do Uber, né? Rapaz, você pegar o Uber e cagar no Uber, bicho. Isso é coisa de petista demais, viu? Não vou falar quem é, viu? Aí eu deixo pro Felipe Leme. Puraço. Isso aí, essa história já tem mais de 2 anos já. O cagão do Uber é o cara que tá articulando tudo pro PT. Rapaz, é sério. Então as coisas que eu fico assim, bicho, não é possível não, mano. O cagão do Uber. Ele... Será que ele aparece nessa matéria? Eu não sei, não vou falar dele não. Agora tem aí o Estadão ainda pirraça. Pegou a fala do Lula desse ano. Agora tem uma profissão chamada influencer. Um cara que trabalha na internet, tem 3 milhões de seguidores. Não conheço ninguém que ensina uma coisa séria, que tem 4 milhões. Mas se fala bobagem, pode ter até 20 milhões. Disse Lula em janeiro deste ano. Em abril, diante do refúgio crescente de sua candidatura à presidência, o PT cedeu aos tais influencers e prepara 37 nomes com presença digital ligada ao partido para disputar os cargos de deputado estadual e federal nas eleições deste ano. O PT tá bem demais, viu? Vai ser tranquila essa eleição. Com o cagão do Uber direcionando aí o digital do PT, né? Tá ótimo. A iniciativa surgiu de baixo para cima, capitaneada pelo segmento jovem do partido. O Estadão apurou que o movimento conta atualmente com 13 pré-candidatos anunciados, 4 confirmados em vias de divulgação e outros 20 em fase de negociação. A lista inclui nomes que oscilam entre 100 mil e 800 mil seguidores nas redes sociais. Um dos mais famosos, Thiago dos Reis, Dengue Mentex, produtor de conteúdo com mais de 1 bilhão de views no YouTube, que, conforme mostrou o Estadão, mistura fake news com informações descontextualizadas para reter o seu público. Os idealizadores dos candidatos influencers classificam a iniciativa como um movimento de renovação do PT. Veja o que era a esquerda, a luta armada. Veja o que virou o PT. Antigamente era o Dirceu, usando metralhadora, Dilma lascando bomba, e agora é gente que caga no Uber. Rapaz, velho. Bom, acertar uma bomba também, né? Uma bomba diferente, uma bomba de carniça. Um dos responsáveis pela articulação política das pré-candidaturas com o partido é o professor... Você também é mais coisa, viu, Betiol? Vinícius Betiol, você é mais. Você não é só professor e pesquisador, não. E também se classifica como influência, é pré-candidato a deputado estadual pelo Rio. Em conversa com o Estadão, Betiol minimizou a crítica de Lula aos influenciadores digitais como propagadores de bobagens e defendeu a iniciativa como uma tentativa dos quadros mais jovens do PT de renovar o partido no Congresso. A despeito de eventuais resistências de nome das gerações passadas que não compreendem a importância das redes sociais. Imagina o PT. O Lula nem celular tem. Não tem celular, bate nos influencers, aí o PT vai, coloca os influencers como candidato. Um deles é o conhecido cagão do Uber. Rapaz, mas tá tranquila. O Flávio que bateu no teto. O Janones vai ter trabalho esse ano, viu, Janones? Mas vamos lá.